Fala pessoal, um investidor aqui lançando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre a Taesa, qual a operação, como ela faz para ganhar dinheiro. Mas antes de passar para o conteúdo, eu queria que você se inscrevesse no canal, desse um like e ativasse as notificações para novos vídeos. Valeu! Então, em primeiro lugar, o que é que a Taesa faz? A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Então, na figura aqui nós temos torres de transmissão e suas respectivas linhas de transmissão. E esse sistema é responsável por transmitir a energia elétrica do ponto onde ela é gerada até o ponto onde ela vai ser consumida. Porque se a gente for observar a matriz energética do Brasil, de que modo a energia é produzida, a sua maior parte vem de hidroelétricas e elas ficam em pontos específicos do país. Então, é possível, por exemplo, você gerar uma energia no Amazonas e consumir essa mesma energia no Rio Grande do Sul. Então, quem é responsável pela transmissão dessa energia são empresas como a Taesa. Mas aí, como a Taesa faz? Primeiro, ela participa de leilões de transmissão de energia, que são pacotes de energia disponibilizados para serem transmitidos por todo o Brasil. Então, o que é que acontece? À medida que a energia elétrica vai sendo gerada, ela precisa ser transmitida. E aí a União, ela define regras para saber quem vai transmitir essa energia. Então, o que acontece é que empresas como a Taesa, entre outras, elas participam desses leilões e, à medida que elas vencerem esses leilões, ela tem o direito de transmitir energia elétrica. Então, eu queria dar como exemplo aqui o lote 10, que foi o lote que a Taesa venceu, do leilão que aconteceu em junho de 2022. Então, a Taesa, ela conseguiu uma receita anual permitida de 18,8 milhões e um capex de 243 milhões. Mais para frente eu vou explicar com mais detalhes o que significam esses indicadores, mas outra coisa que a gente pode observar aqui é que esse lote, a Taesa vai ser responsável por construir 92,7 quilômetros de cabeamento de linha de transmissão, e no qual 66,7 quilômetros será de circuito duplo de 230 kV. Esses termos são mais técnicos de engenharia elétrica, então não vou entrar muito em detalhes. Mas a gente pode ver aqui também onde vai ser construído essa nova linha de transmissão. Vai ser no estado de Santa Catarina e esse vai ser o formato do circuito quando estiver finalizado. Mas aí como funciona o leilão de energia elétrica? Eu acho interessante explicar a forma que a empresa faz para receber o seu dinheiro, porque se você quer investir como sócio, você precisa saber pelo menos como a empresa que você vai investir faz para ganhar dinheiro, e não apenas se ela recebe ou não dinheiro. Então, a princípio, os lotes de transmissão são disponibilizados pela União e, em seguida, cada concorrente apresenta o valor de receita anual permitida, que é o que eu tinha falado no slide anterior, e vence o que apresentar o menor valor. Por que o menor valor? Porque essa receita anual permitida, quem vai pagar é a União. Então, é mais interessante para a União ela pagar o menor valor possível. Então, o que acontece é que a empresa que oferecer o menor valor de receita não permitida vai ser aquela que vai vencer o lote e vai receber o direito de transmissão. Então, o que a empresa tem que observar aqui ela precisa fazer uma conta do valor que ela vai oferecer e esse valor ainda ser possível ela lucrar com isso. Então, a empresa, quando vai oferecer um lance, precisa observar esses detalhes. E agora eu vou comentar os resultados do segundo trimestre do ano, que foram disponibilizados dia 10 de agosto. Então, se a gente for ver aqui, a receita líquida da Taesa caiu, cerca de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido também caiu, foi de 697 milhões para cerca de 564 milhões, uma queda de cerca de 19%. Só que a receita líquida regulatória, que isso que importa, subiu cerca de 39,2%. O EBITDA regulatório, também que seria a receita da empresa, o lucro líquido antes de tirar os impostos e amortização, também subiu, foi cerca de 40%, e a margem da empresa é cerca de 83%. É uma margem muito alta se você for comparar com outras empresas de outros setores na bolsa. Se a gente for observar aqui, o valor da dívida líquida também subiu, só que proporcionalmente o lucro da empresa também subiu. Então, mesmo que esse valor tenha passado de 5,9 bilhões para 6 bilhões, na proporção, o lucro da empresa também subiu.
Então, essa subida da dívida se tornou saudável para a empresa. Por quê? Porque mesmo a empresa tendo uma dívida maior, o seu lucro também subiu e de forma proporcionalmente maior. Então, esse indicador, esse item foi positivo para a empresa. E os dividendos pagos também foi um pouco menor que o mesmo período do ano passado, que foi de 800 milhões, e no ano passado havia pago cerca de 1 bilhão. E um fato interessante aqui que eu também queria comentar das empresas de transmissão de energia é que a Taesa, a exemplo delas, ela não recebe de acordo com o uso das suas linhas de transmissão, e sim com a disponibilidade das linhas. Como assim? Mesmo que a torre e os cabos de transmissão não estejam sendo utilizados, por eles estarem disponíveis para uso, a empresa já fatura. Então, se a gente for ver aqui um indicador que mostra ao longo dos últimos 10 anos a disponibilidade anual da linha de transmissão da Taesa, a gente pode observar aqui que todos os anos a empresa teve mais de 99% de disponibilidade. Então, aqui embaixo, a gente tem uma fórmula, né, que calcula esse índice de disponibilidade. Então, o que essa fórmula faz? Ela soma todo o tempo que a empresa manteve disponível todas as suas linhas e divide pelo total de horas em um ano. Ou seja, divide a quantidade de horas que esteve disponível por 8.670 horas. Então, como esse resultado eles querem em percentual, no final aqui eles multiplicam por 100. Então, é dessa forma que eles calculam o índice de disponibilidade das linhas. Então, com essa informação, eu queria comentar alguns impactos financeiros. Primeiro que, nos primeiros 6 meses de 2022, a empresa ficou cerca de 2,27% fora de operação, ou seja, contando aquelas horas lá que tem no ano, a empresa ficou cerca de 2,27% sem operar, por queda de energia ou algo do tipo. Então, esse tempo parado é chamado de parcela variável. E essa parcela variável impactou na Taesa cerca de 27,7 milhões de reais. Então, para você ter uma ideia, esses 2,7% de tempo parado causou um prejuízo à Taesa de cerca de 27,7 milhões de reais. Então, a partir daí, você imagina quanto é a receita toda da Taesa. E, além disso, eu queria também comentar os ciclos de receita anual permitida, porque os ciclos são organizados dessa forma, 21, 22 e 22, 23, porque é observado o segundo semestre do ano de 2021 e primeiro semestre de 2022, e o segundo ciclo é o segundo semestre de 2022 e primeiro semestre de 2023. Então, se a gente observar aqui, a gente vai ver que os ciclos eles têm categoria 2 e categoria 3. E o que é que isso significa? Que cada contrato que a Taesa tem de transmissão de energia são dispostos nessas categorias. E o que acontece é que os contratos de categoria 2, eles são corrigidos pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado. E ele sofreu um reajuste de cerca de 10,72%, ou seja, a receita para os contratos dessa categoria vão subir cerca de 10,72%. E os ciclos da categoria 3 são ajustados pelo IPCA e também sofreram um reajuste de 11,73%. Isso significa que essas duas categorias vão sofrer esse reajuste para o ciclo seguinte. E agora eu queria comentar de que forma esses reajustes vão impactar na receita da Taesa. Se a gente for ver aqui o ciclo de 2021-22, a Taesa tinha uma receita anual permitida de cerca de 2,9 bilhões de reais. Então, como eu havia mostrado aqui, o reajuste da categoria 2, a empresa vai ter uma receita maior de 236 milhões de reais, e o reajuste da categoria 3 também vai impactar positivamente a receita, como a gente pode ver aqui. E também certos contratos, eles a partir de 15 anos de operação, eles perdem 50% da receita anual permitida. Isso já era previsto, mas se você for observar aqui, eles impactam de forma mínima a receita da Taesa, porque apenas os reajustes anuais já cobriram essa perda. Então, se a gente for ver aqui, a Taesa foi impactada positivamente em cerca de 780 milhões de reais na sua receita anual permitida, e dos quais 391 milhões foi resultante de novos projetos concluídos, ou seja, outros leilões que a Taesa venceu
construiu os sistemas de transmissão e começou a operar, e 327 apenas pelo reajuste da inflação. E agora eu queria falar sobre os indicadores da carteira de renda passiva. Caso você ainda não conheça, eu vou colocar aqui na descrição o vídeo que eu comento no passo a passo como você deve fazer para encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos. A princípio, a Taesa pode ser encontrada na forma de 3 códigos, né? Final 11, que são as units, que são agrupamentos de ações preferenciais e ordinárias, e elas, por sua vez, são as mais negociadas na bolsa. Também temos as ações preferenciais e as ações ordinárias. Então, se a gente for reparar aqui, o dividend yield da Taesa atual é cerca de 12,28%. Esse é um yield excelente para a empresa. Então, a Taesa está muito bem na questão de distribuição de proventos. O preço-lucro é 7,15. Isso mostra que a empresa está lucrando muito, porém, esse indicador ainda está bem interessante, por ser abaixo de 10. O preço sobre o valor patrimonial é um pouco maior que 2. Esse já é um ponto não muito interessante, por quê? Porque esse indicador mostra a relação entre o preço de uma ação, o preço que ela está sendo negociada e o preço do seu patrimônio líquido. Porque se a gente for observar aqui o patrimônio líquido da Taesa, o valor patrimonial de cada ação é cerca de R$20 e o valor de negociação dela está em cerca de R$43. Então, você fazendo essa divisão, 43 por 20, você encontra esse P sobre VP, que é 2,08. E também, se a gente for observar, o lucro por ação é cerca de R$ 6,05. Então, a gente consegue também determinar o PL dividindo o preço de negociação da ação pelo seu lucro patrimonial da ação. E continuando aqui a análise dos indicadores de renda passiva, a gente pode ver aqui que a dívida líquida sobre o patrimônio líquido é abaixo de 1. Isso é um indicador muito interessante para a empresa, porque isso mostra que apenas com o seu patrimônio líquido a empresa é capaz de pagar todas as suas dívidas, então isso é muito bom. A dívida líquida sobre o EBITDA é abaixo de 3, 2,56. Então esse indicador é bom também, porque caso esse indicador seja abaixo de 3 é interessante, porque isso mostra que o EBITDA da empresa, o que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro líquido antes de você retirar os impostos, né, que você tem que pagar, a empresa precisa pagar, depreciação e amortização dos seus ativos. Então isso mostra que em menos de 3 anos de EBITDA, a empresa é capaz de pagar toda a sua dívida líquida. Então, como eu havia falado no começo do vídeo, a dívida da Taesa subiu, porém, o seu lucro também subiu. Consequentemente, o seu EBITDA também subiu. Então, dessa forma, esse indicador aqui que eu estou falando, ele baixou. Por quê? Porque o EBITDA subiu mais do que a dívida. Então, dessa forma, a empresa se manteve mais saudável ainda do que em relação ao trimestre anterior. A margem bruta é cerca de 85%, que a margem bruta é a relação entre a receita da empresa e o seu lucro bruto. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, é acima de 29%, isso também é muito bom. E o crescimento da receita de 5 anos é cerca de 20,07%. E o crescimento de lucros é cerca de 19%. Esses dois indicadores também são muito interessantes, por quê? Porque, como eu falo no vídeo de como você encontrar empresas que são boas pagadoras de dividendos, é interessante que a empresa mantenha uma recorrência de lucros e também, se possível, os seus lucros se tornem crescentes. Então, se a gente for analisar aqui a Taesa, isso acontece que, se a gente for comparar o lucro dela atual com há 5 anos atrás, esse lucro subiu cerca de 19%. Então, isso é outro indicador muito interessante da empresa. E também fazendo análise do payout, que é o percentual do lucro líquido que é destinado para a distribuição de proventos, a gente vai observar aqui que nos últimos 5 anos o payout ficou longe de 100. Isso é interessante por quê? Porque se a empresa tem um payout de 100%, significa que todo o seu lucro é destinado à distribuição de proventos. Isso não é tão interessante. Por quê? Porque é interessante que a empresa mantenha um pouco do seu lucro, retenha um pouco do seu lucro, para que ela possa investir na sua própria expansão. Então, se a gente for ver aqui, a Taesa tem um payout próximo, na média, de 70%. E em 2022, esse payout é cerca de 45%. É claro que ainda estamos em apenas 2 semestres, né? E isso ainda pode mudar.
E na questão de dividendos, a Taesa lançou o fato relevante que decidiu distribuir cerca de 500 milhões de reais em proventos para os seus acionistas. E eu queria destacar aqui, quem tem Unity vai receber cerca de R$ 1,47 por ação, dos quais 89 centavos são de dividendos intercalares e 57 centavos são de juros sobre capital próprio. E também, se a gente for analisar a distribuição de proventos ao longo dos anos, a gente vai ver aqui que a Taesa tem uma distribuição recorrente e, de certa forma, crescente. Então, isso também é muito interessante para uma empresa que paga a distribuição de dividendos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que isso não é recomendação de compra. E caso você tenha algum comentário, comenta lá embaixo que eu vou responder. E também se inscreve no canal, dá um like e clica no sininho para ativar notificações. Valeu!